Fala, turma! Bom dia! Mais uma aula de Química com o professor JP. Salve, salve! Hoje, na aula de Química, nós vamos preparar soluções e fazer as misturas das mesmas. Prestem bastante atenção no que a gente vai estar demonstrando aqui para vocês de uma maneira simples, mas que, ao mesmo tempo, bem importante para a compreensão do assunto de hoje. O tema da aula de hoje trata de misturar. Quando eu falo em misturar, eu vou ter duas soluções, né? Uma em cada balãozinho volumétrico desse. E vamos misturar as duas soluções em um outro recipiente, ó. Então, essas soluções que serão misturadas, vamos focar, vamos prestar bastante atenção aqui. Olha só. Vamos aí deixar o coleguinha de lado, parar a conversinha. Olha aqui. Você vai ter duas soluções de mesmo soluto. Não esqueça, vou repetir de novo. Você vai misturar duas soluções que apresentam o mesmo soluto na solução, lógico. Então, depois que você preparar as duas soluções aqui, ó, o que é que você vai ter dentro desses balãozinhos aqui volumétricos? Você vai ter a solução. E o que é que contém aqui na solução? Você vai ter a concentração determinada e o volume. Quantos ml vão ter aqui dentro em cada balãozinho desse, ó. Nós vamos colocar aqui uma quantidade da solução aqui dentro. Vamos colocar as concentrações aqui de canetinha por fora, para poder mostrar por rótulos qual que é o valor da concentração. Então, aqui nesses balões volumétricos. Depois de preparar essas duas soluções, nós vamos pegar o Erlenmeyer, que é um outro frasco, né, bem maior, para receber a mistura das duas soluções. Ó, depois de prontas, é aquele desenho que vocês estão vendo pedaço dele aqui no quadro. Depois eu foco ali no quadro para que a gente faça a parte teórica, né? Para chegar mais para perto e a gente jogar todos os dados aqui da prática na teoria. Tudo vista? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos jogar ali os nossos valores, as soluções. Vocês de lá prestando bastante atenção do que o JP aqui vai realizar com vocês. Simples, tá, pessoal? Agora, olha só a solução. A solução é essa. Hidróxido de sódio. Então, quando eu falo misturar duas soluções ou mais, de soluções que têm o mesmo soluto. Ou seja, se aqui é a soda cáustica, que vocês conhecem, então só pode ter soda cáustica. Por isso que eu falo que é o mesmo soluto. Aqui, ó, são cristais, né? Aqueles cristais de soda cáustica que tem nesse frasco. É usado para fazer muitos sabões caseiros. Tá? Ele aqui está sólido. Essa aqui já está preparada. Esta aqui está preparada e eu quero apresentar a vocês. Aqui de perto, para vocês terem a visão, ó. É o hidróxido de sódio, solução na concentração 0,1 molar. 0,1 molar, tá, pessoal? Então, aqui, ó, hidróxido de sódio, a fórmula NaOH, é interessante, NaOH, e tem a concentração já no frasco, ó, 0,1 mol por litro, que é o 0,1 M, que é de molaridade. Tudo pizza? Então, quando falar que eu vou misturar duas soluções ou mais que apresentem o mesmo soluto, significa que eu vou ter esse mesmo soluto em todas as soluções. Não posso pegar um ácido ou uma base dessa e misturar. Aí eles deixam de ser o mesmo soluto e passam a ser solutos diferentes. Então, o objetivo nosso hoje aqui é misturar várias soluções que apresentem o mesmo composto. NaOH, NaOH. Poderia pegar sal de cozinha, pegar vários tipos de sais de cozinha, né?
e eu pegar o sal de cozinha, o cloreto de sódio, e misturar cloreto de sódio. Cloreto de sódio, cloreto de sódio. Isso é ser do mesmo soluto. Soluções que apresentam o mesmo soluto. Então, você não vai poder realizar aqui, na prática de hoje, pensar com vocês solutos diferentes. Porque se eu tenho solutos diferentes, eu posso ter uma reação química ou não. E neste caso aqui não vai ter reação química porque é o mesmo soluto. Não vai ter como os átomos se relacionar com outros átomos de outras moléculas ou de outro composto. Então, essa solução aqui já está preparada. E aí eu vou tirar só o quê? Volumes. Volumes para cada balão volumétrico desses que vocês estão vendo. Ó, aqui é o balão volumétrico, de 100 ml a capacidade dele. Vou colocar aqui 50 ml em um e 100 ml em outro, tá? São os dois volumes que nós vamos utilizar. E a concentração está sendo a mesma. A concentração está sendo a mesma porque o próprio rótulo mostra que a concentração é de 0,1 molar. Professor, mas se tivesse concentrações diferentes, você utilizaria concentrações diferentes. Você tem o rótulo aqui com a informação? Usa. Se não tem, aí você vai usar aquelas fórmulas de calcular, usando a massa do soluto, o volume do soluto, massa molar da substância com base na tabela periódica, uso da balança para registrar a massa. Aí você passa a usar a balança para poder pesar uma certa quantidade, dissolver em água e depois estocar ou armazenar a solução no balão volumétrico. Aí você vai calcular a concentração dessa solução. Tudo pizza? Então, quando você passar para cá, olha só, vamos tirar aqui desse frasco uma certa quantidade, né? Peço até permissão para trabalhar sem luvas, mas com segurança, né? Minhas luvas acabaram ontem, e eu vou estar providenciando para quando for nas aulas práticas, a gente está fazendo uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Antes que, às vezes, ou um ou outro possa criticar a aula do JP e dizer, mas ele está fazendo uma aula prática e não está usando luvas. Eu já estou avisando porque não estou com luva em casa devido a acabar do estoque. Mas é errado. Mas não vou deixar também de passar de uma maneira simples e segura, porque eu domino, né, e conheço a técnica de trabalhar com esses produtos que são corrosivos. Mesmo porque já está dissolvido, né, em água, a solução está pronta. Ela não está concentrada, que seria mais ainda perigosa. Tudo pizza, né? Então, vamos passar para, olha só, abrir o frasco do hidróxido de sódio e vou passar uma quantidade para o copo Becker, que eu nunca passo do frasco direto, né, para o balão volumétrico, porque vai ser uma catástrofe. Então, eu passo para cá primeiro uma certa quantidade. Abrir o frasco, você fecha. E agora eu vou passar para o balão volumétrico 50 ml. Mas como que o balão volumétrico tem capacidade de 100, ele não tem marcação de 1, 2, 3, 4, até chegar no 50. Aí você vai utilizar o quê? A proveta. Porque a proveta ela é um tubo cilíndrico de vidro que tem a graduação nela aqui de 0 até 100 ml. Então, vou marcar 50 e levo para vocês verem também os 50 ml marcado. Vou chegar mais para perto de vocês. Tenho chegando agora a Daça. Olha aqui. Tá quase chegando em 50, né? Tá na faixa de 47, 48, ó. Para vocês acompanharem aí. Deixa eu virar mais um pouquinho. Aí vamos apoiar aqui, né, Jota? Porque aí pode ficar desequilibrado e passar. Ó. Então aqui vocês conseguem visualizar comigo, 50. Então, este volume da primeira solução que nós estamos preparando aqui, ó, vocês estão vendo que é 50 ml. Esses 50 ml agora, nós vamos passar para um balão volumétrico desse. Charmoso esse balão volumétrico, ó.
ele tem capacidade para 100 ml. 100. Capacidade para 100. Só que ele não é graduado, ele não tem tipo uma régua, uma numeração ao lado. Ele só tem uma única linha, que é chamado traço de aferição, aqui, ó, que marca onde tem que parar, que é 100. Por isso que ele é volumétrico, ele mede um volume. Esses aqui medem vários volumes, ó. Olha a régua, tá? Até 100, ó. Então, mede. Aí agora passamos para o balão volumétrico. Você passa aqui os 50 ml para o balão volumétrico. Certo? Você vai passando aqui com muito cuidado, baixar aqui. Transfere os 50 ml medido na proveta para o balão volumétrico. Poderia medir o volume que você tem no roteiro da aula prática do professor, tá? Então, você pode medir o volume que você tem no roteiro, né? E aí você tem o balãozinho volumétrico, coloca a tampinha, né? Aqui só dando uma homogeneizada. Então, aqui eu já tenho uma solução de hidróxido de sódio. Lembrando que a concentração de 0,1 molar e o volume aqui colocado 50, tá? Vou só colocar o volume aqui para poder a gente lembrar que é de 50 ml. Porque é transparente, então estou marcando aqui 50 ml. A primeira solução está ok. A segunda solução, nós vamos pegar o nosso becker e medir um volume de 100. Vou pegar o becker aqui para colocar mais, né? E aí vem aquela mesma situação. Você pega a proveta e passa para cá 100 ml. Por quê, gente? A proveta, ela é mais precisa do que o becker. Tem condições da gente medir com mais precisão usando essa proveta do que o becker, porque a escala dele é muito maior. Não tem os milímetros, né? Vou te mostrar aí agora, para você ver. Ó. O que é que nós temos aqui? Olha lá, medimos, ó, 100 ml. Aproveita a segunda solução. Lembrando que as concentrações das duas soluções, elas são as mesmas, tá? É 0,1. Concentração tá aqui, ó. 0,1. Ó. 0,1. Não esqueçam. Esse é o valor da concentração. O que é que está mudando aqui nessa aula prática? Os volumes. Nós medimos primeiro 50 e agora estamos medindo 100. Vamos voltar para a nossa bancada. Pegamos aqui o outro balão volumétrico e vamos passar os 100 ml da proveta para o segundo balão volumétrico. Certinho? Então, por enquanto, você não está calculando concentrações nenhuma. Você vai calcular a concentração da mistura das soluções. Você vai misturar as duas daqui a pouco, né, como eu mostrei lá no início, por meio de uma demonstração de 2 balões volumétricos, passando o seu volume para dentro de um recipiente maior. Então, passamos os 100 ml da proveta, certo? Não tem mais nada aqui dentro, ó. Galinha. Fala. Diga. Aí você tem, tampou, agora tem 100 ml certinho aqui de hidróxido de sódio. O volume novo que você tem aqui é 100. Então, olha só, você tem as duas soluções preparadas. Concentração de uma é a mesma concentração da outra, 0,1. Na primeira você tem 50 e na outra nós preparamos 100. Agora,
Diz o objetivo da aula de hoje: misturar duas soluções que apresentam o mesmo soluto. E o que é o soluto? É o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o mesmo soluto, só tem ele. Ponto. Agora, pegamos um novo frasco, que é o Erlenmeyer. O nome desse frasco aqui é Erlenmeyer. E vamos misturar as duas. Por isso que não vai ter reação nenhuma e não vai dar problema de perigo, de explosão, de provocar uma reação rápida que libera vapor e etc. Então, o que acontece? Como são soluções de mesmo soluto, você vai fazer isso. Você coloca aqui, conforme você vai ver lá no quadro, né? No cantinho aqui do quadro, você já deve estar vendo lá parte do desenho que o JP fez. E aí, querido, ó, você vai passar para dentro, ó. Olha lá. Estamos passando os volumes de cada solução dessa. Qual é o total do volume? O final aqui, da mistura, resultou em quanto? 150 ml. Perfeito, 150. Então, dentro desse nosso frasco charmoso, de nome Erlenmeyer, você vem analisar um volume de 150 ml. Ó, 150 ml. A unha tá preta de pincel, tá, pessoal? Da tinta que derramou mais cedo. Fui carregar e deu um acidente. Olha aí, ó, 150 ml. A marca nesse frasco chamado Erlenmeyer. Então, aqui dentro você tem 150. O cálculo agora vai ser para nós encontrarmos qual a concentração dessa mistura aqui, que não é mais 0,1. As duas que foram adicionadas aqui dentro, sim, é 0,1. As duas que vieram para cá, 0,1. Mas quando você misturou, o volume já foi alterado para 150 e a concentração aqui dentro agora vai ser de fazer continha para achar, tá? Então, nessa parte aqui da prática, ela está encerrada. Então, pegamos o mesmo soluto, soluções de mesmo soluto, misturamos num único recipiente, o volume aumenta e a concentração altera. Não posso dizer que a concentração dentro do copo lá vai ser 0,1. O cálculo vai te dizer como proceder para isso. Então, por aqui a gente vai saindo agora do nosso laboratório, vamos lá para o quadro, demonstrar como encontrar este resultado. Peço um minutinho de cuidado, de atenção, que lá vou eu levando o meu bistrô. Para poder focar aqui direitinho no quadro, para a gente ter essa visão do desenho. Por isso que é importante você ter aula prática, porque na aula prática você passa a ter um conhecimento melhor do que vai calcular na teoria. Deixa eu estar levantando aqui o meu suporte do notebook, para você ter... Tudo é um estudo, né, pessoal? Tudo aqui é aprendendo. Olha lá. Paciência, né? Como vocês estão tendo, eu agradeço. E aí, olhando para a telinha lá, chegamos na nossa sala teórica, né? Foi muito bom estar com vocês lá no laboratório, né? Comportamento muito bom, fizeram com segurança, trouxeram os dados anotados agora e vamos jogar na prática como resolver este exercício. Olha só, mistura de soluções de mesmo soluto. É aquela história, o soluto é o mesmo. Não posso misturar o sal com o hidróxido de sódio, com o ácido, com açúcar, são solutos diferentes. Ou misturo um, ou não misturo os outros. Tá? É um de cada vez.
Tudo pizza? Então, fazendo aqui, ó, olha a fórmula que você vai utilizar. Duas fórmulas. Escolhe qual. Depende da concentração. Concentração inicial da primeira solução e o volume da primeira solução. Então, você vai ter concentração da primeira, volume da primeira. Então, você preparou a primeira solução? Preparei. Então, o que é que você tem nela? Concentração e volume. A concentração você já sabe, 0,1. E o volume da primeira também que a gente preparou foi de 50 ml. E aí vocês estão vendo pela legenda. Mais a concentração da segunda vezes o volume da segunda. Então, é o produto dos primeiros valores, o produto do segundo valores. Se tivesse o terceiro, o quarto, você somaria tudo. Porque é uma mistura. Quando falei mistura, temos que ter uma adição. Misturar as soluções. Tá? E é igual. Vai ter um resultado, né? Quando você mistura as duas, vai ter um resultado. Qual é o resultado? Molaridade ou concentração resultante. A gente vai chamar de R, que é a final. É o que vai resultar. O que, na verdade, vocês viram ali, quando nós misturamos, ó. Aqui dentro está o resultado das duas. Que deu 150 ml. Tudo bem. VR é o volume de 150, que é a mistura dos dois. Se você vai trabalhar com concentração molar, que foi o nosso caso na prática de hoje, você usa essa. Mas se ele trabalha com concentração comum, que é expressa em gramas por litro, você utiliza essa, só muda as letras. Né? Só muda as letras, mas o cálculo vai ser o mesmo. Às vezes eu até esqueci as letras, mas os números estão certinho. Então, segue viagem, tá? Segue a viagem. E aí, vamos fazer aqui a demonstração, ó. Os dois balões volumétricos da primeira solução, o JP desenhou aqui no quadro para ter uma visão do que foi lá na prática, né? Porque depois fica até melhor para a compreensão. Pegamos o balão volumétrico com a concentração de 0,1. Está lá no frasco, que vocês viram lá no frasco. Volume da primeira solução no balão foi de 50. Pronto. Tá lá. Na segunda solução, a concentração da segunda solução é a mesma da primeira, 0,1 e 0,1, como nós falamos lá. E o volume da segunda nós colocamos 100. Medimos 100. Pronto. Por isso, pegamos os dois balões e no copo, no Erlenmeyer. Recebeu a mistura das duas soluções. O que é que eu tenho dentro desse copo agora? A concentração que nós vamos calcular, como eu falei, da mistura, mas o volume resultante, ou o volume final, você já tinha respondido lá. 100 mais 50, dá 150. Dentro do frasco. Então, queridos, é só aplicar na fórmula agora. Ó. Concentração da primeira, 0,1. Volume da primeira, 50. Mais, né? Perdão, mais. Concentração da segunda é a mesma, 0,1. Mas poderia estar usando concentrações diferentes. Se não tem no exercício, a gente faz o cálculo. Nem sempre as concentrações, pensem vocês, que vão ser iguais. Tá? Eu posso ter concentração da primeira 0,1, posso ter concentração da segunda de 10, posso ter concentração da terceira de 0,001. As concentrações das soluções que a gente pega lá no laboratório, as concentrações que a gente utiliza, podem serem diferentes, tá? Aqui é porque eu peguei esse mesmo frasco aqui que contém o mesmo soluto e a mesma concentração que é 0,1. Mas poderia pegar outra solução do hidróxido de sódio com concentrações diferentes e aplicaria ali na fórmula. E não necessariamente iguais. A segunda aqui, o volume foi quanto? 100. Né? Foi igual a 100. O MR, você vai encontrar, não coube, né? Vamos colocar aqui na frente, que o MR vai encontrar. E o volume final foi de 150.
Beleza? Então, agora vamos pegar a calculadora, vamos fazer as continhas. Não sei se já fizeram, sumiu ali da frente, não vi? 0,1 vezes 50 deu quanto? Quanto que é 0,1 vezes 50? Me ajuda? 5. 5. Mais 0,1 vezes 100. 10. 10. Que é igual MR vezes 150. Essa aqui é a continuação daqui para cá, tá? Não coube lá na frente. Tá, beleza? Então, o que acontece? 5 mais 10 são 15. 15 é igual à concentração final, a resultante, vezes o volume de 150, que é a mistura. 15 dividido por 150. E o 150 está multiplicando. Então, ele passa aqui, ó, para a fração, fazendo a divisão. 15 por 150 vai dar... Quanto? 0,1. Muito bem. 0,1 mol por litro. Foi uma conta simples de você fazer, não se perdeu no raciocínio. Chegamos a uma concentração final de 0,1 e por sinal, elas, ó, deu igual, né? A gente trabalhou nos números e acabou encontrando um valor de 0,1 também. É muita coincidência, mas os cálculos que traz esse resultado para nós, tá? É os resultados que indicam esse... Professor, Ah, o que significa esse R acoplado no M? o R significa o resultante, né? O resultado da mistura. A fórmula da concentração comum não seria aquela C igual a massa dividido por volume, não? Aqui? Sim, a fórmula da concentração comum. Isso. Ali é para você calcular a solução separada, né? Aqui nós estamos fazendo uma mistura das duas soluções que você fez o cálculo separado. Como se você estivesse preparando duas soluções diferentes. Uma, depois outra. Aí você vem com a concentração da primeira, mais a concentração da segunda, que foram oriundas dessa fórmula aqui que você está me avisando. Concentração comum é igual massa dividido pelo volume. Agora vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, só para poder a gente finalizar. Ó, se você multiplicar cruzado, o que é que você vai obter aqui nessa coluna? Ó, C1 vezes V1. Olha aqui onde que está a primeira solução. C1 e V1. Porque M1 é o quê? A massa do soluto. A massa do soluto, né, é a mesma. Então, o que é dissoluto, ele se permanece. O que vai alterar ali vai ser o quê? Concentração ou volume. Certo? Se você fizer essa continha aqui, você encontra nessa diagonal, ó, C1 e V1, para a primeira solução. E se fizer o cálculo de uma outra solução no laboratório, como a gente pode estar fazendo nas próximas, você vai ter C2 e V2. C2 e V2. Aí você pega as duas soluções e mistura, fazendo esse cálculo aqui da aula de hoje. Certo? Certo, entendi. Da mesma forma, quando você vai calcular a concentração molar, que tem aquela fórmula assim, ó, M é igual o número de mol dividido pelo volume. Então, você vai encontrar o quê? Cruzado aqui também, os pedacinhos aqui cruzados. Olha o que é que você vai ter. Se eu considerar isso aqui a primeira, o volume da primeira. M1 vezes V1. M1 vezes V1. E o que é o N1?
é o número de mol que representa o soluto. Do mesmo jeito, para a concentração comum, o M1 também representa o soluto. Eles permanecem inalterados. Agora, volume e concentrações se diferem quando você faz a mistura lá dentro do único recipiente. Então, vem das suas individualidades. Aí, quando eu junto as duas, eu tenho uma mistura de mesmo soluto. E aí, esse R é o resultado da mistura. O VR é o volume da mistura, que está aqui especificado conforme na prática. Às vezes, tem autores que, no lugar do R, pode colocar a letra F, que é o final, a mistura final, o resultado final, tá? Ou R, que é de resultado, o resultante daquela mistura. Pessoal, não ficou tranquilo? Como você vai proceder para fazer os cálculos quando estiver trabalhando com concentração molar ou concentração comum? Sim, professor. Aí aqui ele poderia pedir assim, ó. Encontre a concentração resultante em gramas por litro. E aí, se ele pediu, eu vou apagar aqui o cantinho, para que a gente faça essa continha aqui antes da gente tomar o café. Ó, digamos não, nós chegamos aqui, só que ele fala, marque a alternativa desta solução encontrada em gramas por litro. Você chegou aqui, beleza. Aí daqui para frente, como que eu transformo molaridade em concentração comum? Existe aquela fórmula, que eu vou te mostrar agora, que é igual, concentração comum, que é igual a molaridade vezes a massa molar da substância. Olha essa fórmula aqui que nós temos. Quem é o C? Concentração comum. Ele quer, porque ele pediu em gramas por litro. Então, vou usar essa fórmula. Concentração. Quanto que é a molaridade que você achou no exercício? 0,1. Então, esse valor obtido, eu levo para lá. Para trocar o M por 0,1. E esse MM? Vamos ter que olhar a tabela periódica. De quem? Do hidróxido de sódio. Lembra que o hidróxido de sódio, lá na tabela periódica, ele tem massa 23. Mas da onde você está tirando isso aí, JP? Que você sabe que é o hidróxido de sódio? Aqui, ó. A fórmula dele aqui, ó. É o mesmo soluto, esse composto, ó. NaOH. Inclusive, nesse rótulo tem o valor já calculado, ó. Peso molecular, que é PM. Peso molecular, igual 40, ó. Então, se você quer usar a tabela periódica para comprovar isso, vá. O sódio é 23. O oxigênio é 16. E o hidrogênio vale 1. Porque qual é a fórmula do composto? NaOH. Não tem números nenhum para multiplicar por 2, por nada, só número 1 mesmo. Então, quando eu somar 23 mais 16 mais 1, olha quanto que chega. O 40 que você viu no rótulo do frasco. Quando multiplicar isso, deu quanto? 0,1 vezes 40. 4. Deu 4 gramas por 1 litro de solução. Para 1 litro da solução, você vai adicionar 4 gramas da soda cáustica. Ó. Então, você chegou no que ele pediu. Então, você vai proceder usando essa fórmula ali, que é uma relação entre as duas que você quer. E o MM, eu olho na tabela periódica as massas individuais de cada elemento da fórmula e resolvo o cálculo. E aí você vai e marca a letra que tem 4. E não marcar a letra que tem 0,1. Porque ele pediu a concentração da mistura em gramas por litro. Se ele não tivesse pedido, para aqui, 0,1. Mas ele pediu, segue mais um passo. E acha lá o 4 gramas por litro. Da mesma forma, se você estivesse trabalhando com gramas por litro no início, aplicando aqui, ó, você ia achar o quê? Gramas por litro, aqui embaixo. O inverso. Aí ele fala, calcule esta concentração em mol por litro. É a mesma fórmula. Só que você ia encontrar a letra M aqui, ó.
e não achar a letra C. Você ia pegar a concentração comum, dividir pela massa molar, para obter o M de molaridade. Professor, Oi? e se o exercício ele quiser que eu vá... Por exemplo, eu vou ver o exercício e lá vai estar escrito em gramas por litro. Se eu quiser ir pela forma da concentração, eu posso ir direto pela forma da concentração? Eu não entendi bem a tua fala. Pode repetir, fazendo favor. Eu leio o exercício lá e lá pede em gramas por litro. Aí, eu posso ir direto pela fórmula da concentração comum? Pode. Eu chego no mesmo resultado? Chega no mesmo resultado. Você pode fazer, né, o que foi pedido ali para encontrar no final em gramas por litro, ou vice-versa, você já pode jogar na fórmula aqui que você já acha o resultado direto também. Tá? Uhum. Isso aí você que vai escolher na hora de estar fazendo os exercícios do roteiro, praticando e tal. Agora, eu quero chamar a atenção, outro detalhe. Ele pode dar a primeira concentração. Olha só que os exercícios vêm para isso. Ele pode dar a primeira concentração em gramas por litro, a prática ali que a gente faz, né? A gente vai fazer outras depois. A segunda, ele pode dar em mol por litro. E aí, qual vai ser a saída aqui? Eu posso fazer com duas concentrações a soma das soluções? Eu não posso utilizar, aqui é gramas por litro, aqui é mol por litro, essa segunda solução. A primeira é gramas por litro. Você não pode trabalhar com várias unidades de medida ao mesmo tempo. Você tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. No caso aqui, a mesma concentração. Você vai ter que fazer o quê? A transformação usando esse pedacinho aqui, ó. Você transforma mol para gramas por litro, ou posso transformar gramas por litro para mol por litro, para ficar tudo igual. Depende do que eu iniciar. Exercícios. Nem sempre já vai vir pronto. Mol por litro da segunda. Pode ter uma em gramas por litro, outra em mol por litro. E você vai transformar uma delas para ficar na mesma expressão da concentração. Para depois jogar na fórmula aqui de baixo. Ó. Aí, no caso, vai depender do enunciado, né? De acordo com o enunciado pedir. Isso, ele vai dizer, ó, no laboratório foram preparadas duas soluções. A primeira solução, aí ele começa a descrever, que foi usado mol por litro, tarará, volume, concentração. Aí, dando continuidade no exercício, né? O outro grupo de alunos, do 2301, preparou uma outra solução com a concentração em gramas por litro. Então, um grupo do 2301 preparou em mol por litro, outro grupo do 2301 preparou em gramas por litro. Pergunta: calcule a concentração resultante da mistura das duas. Aí você já se deparou com dois tipos de soluções. Aí você vai ter que deixar na mesma unidade com essa transformação aqui, ó, usando essa fórmula aqui. Você não pode pegar os valores do exercício e já substituir aqui. Não. Primeiro eu tenho que saber se elas estão na mesma unidade de medida. Se é gramas por litro ou se é mol por litro. Tá? Tudo certo? Nós vamos fazer alguns exercícios depois, em outras aulas. Aí eu coloco um exercício aqui nesse modelo para a gente fazer para lá e para cá e ficar bem tranquilo quanto a essa parte de exercício da prática de hoje. Eu agradeço vocês pela aula, pela paciência. Professor, são só essas três fórmulas, né, que é utilizado para resolver essas contas, né? Existe outra também, quando envolve a porcentagem e a densidade. Eu posso até colocar ela aqui também. Porque eu esqueci de anotar na aula passada. Isso, existem outras, né, em aulas anteriores, nas práticas que a gente já assistiu, aulas gravadas, existem outras fórmulas assim, ó. Concentração, que é igual a densidade vezes o título. Esse título é aquela parte que envolve a porcentagem. Ó. Então, aqui ele já trabalha com concentração comum, densidade
e o título. O que é o título? É o teor em porcentagem. Digamos que fala assim, a solução, né, de glicose apresenta um teor de 30% de soluto. O que é 30%? É igual estar comprando um produto com desconto de 30%. Você pega 30% e calcula em cima daquele valor. Aí acham a quantidade do soluto que foi pesado, que foi dissolvido na solução. Então, essa fórmula aqui, ela envolve concentração em gramas por litro, densidade em gramas por litro e o título, que significa a porcentagem. A porcentagem é 100 vezes o título. Tá? Por isso que a gente fala, a porcentagem é o inteiro, que é 100. E o título sempre é um número bem pequeno. Eu pego a porcentagem e divido por 100. 30%, 0,3. 3%, 0,03. E aí eu multiplico pelo valor da solução total, que corresponde à densidade. E o que é a densidade? A massa da solução, que é diferente da massa do soluto. Quando eu falo massa da solução, eu tenho a massa somada da água, mais a massa somada do soluto. Dá uma solução. E quando eu falo massa do soluto, é só aquilo que vai ser dissolvido lá naquela água. O que dá a concentração comum. Então, existem essas duas fórmulas aqui também. Essa fórmula aqui, que vai pedir quando estiver falando da densidade. Porque os rótulos dos produtos também mostram densidade. E dela eu posso trabalhar para encontrar a concentração comum e depois vir para essa relação aqui, ó. Então, o exercício ele vai ser muito criterioso. Então, nós vamos fazendo exercício nas próximas aulas, lá pelo CLES, ou ao vivo, né? Prefiro aqui ao vivo com vocês, que a gente consegue tirar essas dúvidas que ficam pequenas, né? Pequenas dúvidas. É só mais uma questão de revisar as aulas anteriores, lá dos conteúdos do nosso primeiro bimestre. Mas eu estou feliz porque é uma aula prática com vocês, depois a teórica, que é a complementação, e a gente sai da aula hoje tranquilo quanto a entender como resolver essa parte de química aqui, ó. E fica mais tranquilo a resolução. Se tiverem perguntas, vocês deixam aí depois, escrevam lá no Google Sala de Aula, eu venho e a gente retira essas dúvidas. Tudo pizza? Por hoje está encerrado. Vamos tomar nosso cafezinho. 7h50. Muito obrigado pela aula. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.